Boas noites. Dando início a essa nova fase em que nós vamos tentar reproduzir a primeira parte das sessões agora das 20h30, através da prece, da leitura do Evangelho, comentários. Inclusive estou regravando, porque a gravação anterior deu problema há 5 minutos. Então vamos lá, vamos iniciar. Então, inicialmente vamos fazendo a prece, né? Elevando o pensamento a Deus, a Jesus, acalmando nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, voltando aqui ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7 a 12. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 7, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhes devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então, o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído esse servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente de teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35.
Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os poderes para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que, tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento? Mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e muita benevolência. Pois bem, os nossos valores, os valores da sociedade em que vivemos hoje, eles são pautados basicamente na diferença entre nós. Tudo se ressalta pela diferença. Quem é melhor, quem é pior, quem é mediano, quem tem mais, quem tem menos, quem entende melhor, quem entende pior. E isso começa conosco mesmo, desde que, por exemplo, um dos nossos filhos, ao nascer, a gente já fica comparando com um vizinho, para saber se anda primeiro, se fala primeiro, se é o melhor da classe. E assim nós estamos levando a alimentar valores competitivos, que se estendem ao longo de toda a vida, principalmente a vida profissional. E acaba impregnando todas as instituições, todo o mundo, e assim é que nós chegamos nesse ponto, né? É um mundo em que cada vez se concentra mais a renda, se não me engano, há 2 anos, 90% das riquezas do mundo estavam concentradas em 1% da população. E passados esses 2 anos, esses mesmos 90% de riquezas estão concentrados na mão de 0,5% da população. Então, é um caminho em que vai chegar um esgotamento, né? Mais dia, menos dia, não necessariamente agora, né? Mas agora nós percebemos que esse colapso todo, ele vem como alerta para que a gente mude os paradigmas de convivência. Esses paradigmas deverão ser de cooperação, né? Cooperação, de entendimento, de deixarmos de lado o que nos sobressai e reduzir isto para que o outro seja. É muito difícil, é um processo que vai superar milhares de anos de aprendizado em sentido contrário. Mas é o que nos resta, é o futuro, né? Não mais nos veremos como indivíduos isolados, né, exclusivos. Aliás, tanto a filosofia como até a própria ciência estabelece que todas as coisas, a existencialidade da matéria, ela é correlacional, ela é colateral. Então, se por um lado, hoje você está na frente de uma pessoa, quer queira, quer não, materialmente, você está fazendo trocas de átomos, de elétrons, de energia, a sua temperatura influencia a temperatura do outro, e isso falando materialmente, né? Os espíritos já nos ensinam que temos ligações mentais, então funcionamos como um grande corpo social, né? Onde o que eu quero, o que me interessa, o que eu busco, está atrelado ao outro, está limitado pelo outro e cooperado pelo outro. E é isso que nós estamos sendo induzidos a refletir, principalmente nos dias de hoje, porque justamente as pessoas, né, nós nos achamos assim temerosos, com medos, preocupados, né? Isso nós espíritas. Vocês já imaginaram as pessoas que pautaram a vida exclusivamente
no mundo material, no mundo social, no mundo das coisas, hoje elas estão angustiadíssimas. E essa angústia tende a aumentar, porque elas verão as suas riquezas, os seus bens, as suas posições esfarelando. E esse sofrimento, pelo menos em tese, nós espíritas não passaremos, né? Por quê? Porque nós, de alguma forma, já temos algum tipo de esclarecimento que desta parte a gente já aprendeu bastante a não se apegar em demasia, né? E para que isso valha, é possível só através de eu usar o sapato do outro, eu me colocar no lugar do outro, eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, porque no fundo o beneficiado sou eu mesmo. Exagerei até na conversa e eu vou aproveitar agora, para que não fique muito extenso o vídeo, né? Ler os comentários que a ID já mandou para nós previamente. Eu vou lê-lo, mas ele está no texto publicado aí, para quem quiser estudar de novo. Também está publicado em PDF o trecho do Evangelho lido para aqueles que nem precisam procurar o livro. É só entrar no próprio site que consegue acompanhar. Boa noite a todos. Vamos refletir sobre alguns pontos tão conhecidos por nós e tão trabalhados especialmente nos últimos tempos. Encontramos no livro Obras Póstumas uma comunicação de 25 de abril de 1866, em que é dito que precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez que já não vos diremos que os tempos aproximaram-se, mas sim que são chegados os tempos. Fecha aspas. Olhando a nossa história desde então, sabemos que passamos por muitos flagelos que assolaram a humanidade, mas que na verdade não foram suficientes ainda para fazer nascer em nós o homem novo. Sabemos, no entanto, que soa o momento de mudanças mais efetivas, e mais uma vez a amiga dor virá em nosso socorro. Continuando no texto, abre aspas, para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que seja habitada exclusivamente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não cogitem senão do bem. Haverá grande emigração entre os que ora o habitam, não sendo mais dignos da terra transformada os que fazem o mal pelo mal, sem que os afete o sentimento do bem, serão excluídos daí, porque se continuassem, manteriam a perturbação e a confusão, e seriam obstáculos ao progresso. Estes irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos, tendo por missão fazê-los progredir. Serão substituídos na terra por espíritos mais adiantados, que farão reinar aí a justiça, a paz e a fraternidade. Isto que aprendemos na doutrina é novo para nós? Só o espírita que compreende o princípio da reencarnação pode alcançá-lo? Com certeza não. Todo cristão encontra na parábola do joio, por exemplo, a advertência clara de Jesus sobre o momento que vivemos. Abre aspas. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa vontade no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ora, fica claro também que temos a oportunidade de convívio com os bons exemplos, como também fica clara a nossa responsabilidade nesses tempos turbulentos.
Espera-se de nós a coerência com os princípios abraçados. Qual o nosso papel no ambiente em que fomos colocados? Pedro Camargo Vinícius, em seu livro Em Torno do Mestre, num texto que ele chamou Larfobia, nos traz uma profunda reflexão em torno da situação que já se apresentava naquela época. Laborfobia é uma nova moléstia ultimamente descoberta, originária, segundo se supõe, da atmosfera miasmática consequente à Grande Guerra e que ataca as pessoas do sexo feminino, alterando completamente a natureza íntima da mulher. Apareceu primeiramente no Velho Mundo, em certos países, sob aspecto mais ou menos epidêmico. Atualmente se generalizou, espalhando-se por toda a parte como verdadeira pandemia. A mulher, atacada do terrível morbus, menina, moça ou matrona, apresenta-se enfastiada do lar, denotando pronunciada aversão pelos amanhos domésticos e por tudo que se refira à intimidade da família. Chegamos ao momento em que passaríamos a segunda parte da nossa reunião. Coloquemos uma música suave que nos ajude a elevar o pensamento a Deus e vibremos por todos aqueles que sabemos tão necessitados, por todos aqueles que estão em nossos pensamentos, e tragamos para a acústica da alma a voz do nosso Mestre Jesus perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta então minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, e ouçamos dele o que ele espera de nós. Tenhamos uma boa noite de paz. Então, pela nossa primeira oportunidade, vamos encerrar com o Pai Nosso, excusando-se dos defeitos, problemas, limitações e que gradativamente vamos superar. Boa semana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boas noites.